quero chamar a tua preciosíssima atenção para o final da Bíblia. Apocalipse capítulo 22, versículo 20. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A vinda de Jesus, como doutrina bíblica fundamental, ela é uma promessa bíblica, é uma profecia bíblica e é uma esperança bíblica. No dizer do pastor Hernandes Dias Lopes, ele sempre diz que a segunda vinda de Cristo é a acrópole da nossa esperança, o pináculo da teologia cristã e o ponto culminante da história. Meus queridos, Jesus voltará. A história não está à deriva nem dando voltas. Deus tem as rédeas da história e de todo o universo em suas mãos. A história caminha para uma consumação final, onde a vitória sempre será do Senhor e do seu Cristo. O mal jamais prevalecerá sobre o bem. A mentira não prevalecerá sobre a verdade. O arqui-inimigo de Deus, o diabo com os seus demônios, que já foi derrotado na obra vicária do Calvário e na ressurreição triunfante de Cristo, este mesmo inimigo, derrotado, será lançado no lago de fogo e enxofre. Eu gostaria de destacar alguns aspectos da segunda vinda de Cristo. O que é que a Bíblia diz quanto à natureza deste acontecimento? Em primeiro lugar, a Bíblia nos diz que Jesus virá pessoalmente. Ele não enviará um representante, um ser angelical, a exemplo, Gabriel ou Miguel, para arrebatar a igreja. Mas ele virá pessoalmente. Assim como ele subiu ao céu entre nuvens, Atos capítulo 1, versículos 9 a 11, nas palavras daqueles dois anjos que disseram aos discípulos no Monte das Oliveiras: esse Jesus, esse, que para o céu ouvistes ir, voltará. Então, nesta palavra está em seu bojo a verdade de que ele voltará pessoalmente. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Observe a expressão paulina. O mesmo Senhor descerá do céu. O mesmo. Essa expressão, ou este termo mesmo, para enfatizar com toda certeza que ele virá pessoalmente, o mesmo Senhor. Descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Em segundo lugar, a Bíblia nos diz que Jesus voltará audivelmente. Audivelmente. A Escritura diz que será ouvida a voz do arcanjo. A igreja ouvirá a voz do arcanjo. Ouvirá o alarido. E ouvirá o ressoar da trombeta de Deus. Então, Jesus descendo do céu com grande poder e grande glória. Jesus irromperá das nuvens com um sonido retumbante, dando ordem aos seus anjos, transmitindo esta ordem ao arcanjo Miguel. E este, por sua vez, retransmitirá aos demais anjos do exército celestial. E nos ares, ele nos aguardará e nos arrebatará pelo poder do seu Espírito, e subiremos ao encontro do Senhor nos ares. Naquele dia,
triunfal. Glória a Deus. Os mortos em Cristo ressuscitarão com corpos incorruptíveis, corpos poderosos, corpos gloriosos, corpos celestiais. E em seguida os que estiverem vivos serão transformados e subiremos todos, repito, ao encontro do Senhor dos ares. Oh, que glorioso dia será! Oh, que glorioso dia será! Em terceiro lugar, a Bíblia diz que Jesus virá repentinamente. Repentinamente. O apóstolo Paulo diz que será no momento. E a palavra e a expressão grega ali, momento, no grego, 1 Coríntios 15:52, fala de átomo de tempo. Por isso Paulo acrescenta no momento, num abrir e fechar de olhos. Então Jesus diz que a sua vinda, também no sermão profético, fala de rapidez. Ele compara a sua vinda como a vinda de um relâmpago que corta os céus, abrindo um faixo de luz, iluminando do Oriente até o Ocidente. Mateus 24, verso 27. Então vai ser com essa rapidez extraordinária que Jesus virá. Então, fica aqui uma advertência. Não haverá tempo para se preparar. Não haverá tempo para orar. Não haverá tempo para se santificar. Não haverá tempo para se abastecer de azeite, que fala da gloriosa presença do Espírito Santo, conforme lemos na palavra de São Mateus, capítulo 25, das 5 virgens nécias, que não tomaram azeite e na última hora não houve mais tempo, porque as prudentes entraram para as bodas e fechou-se a porta. Então, o tempo é hoje, o tempo para buscar ao Senhor é hoje, o tempo para servi-lo é hoje, o tempo para orar é hoje, o tempo para adorá-lo, o tempo para viver uma vida santa é hoje. Guardemos esta advertência. Em quarto lugar, a Bíblia diz que Jesus virá inesperadamente. Inesperadamente. São Mateus capítulo 24, a partir do versículo 43, e também um registro, uma passagem correlata a esta. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 2. A vinda de Jesus é comparada com a chegada de um ladrão numa casa, ou a investida de um ladrão numa casa. E ladrão não avisa. Você certamente, como eu, nunca ouviu de um ladrão que pegou o telefone, ou que mandou um e-mail, ou que passou um zap dizendo para aquela pessoa: vou assaltar a tua casa hoje às 3 da manhã. Não, ladrão não avisa. Então Jesus toma esta figura no seu sermão profético, Mateus 24, eu repito, a partir do versículo 42, e ele fala da vinda de um ladrão numa casa, dizendo: se o pai de família soubesse a que hora da noite haveria de vir o ladrão, esse pai de família vigiaria, estaria a postos e não deixaria que a sua casa fosse roubada. Com isso, Jesus está dizendo sobre a ação inesperada de um ladrão. E há outras lições aí nesse bojo, não é? Desta figura. Porque o ladrão, quando chega numa casa, chega de forma rápida e procura sair de forma rápida. Isso ilustra muito bem como será o arrebatamento. Outra lição é que o ladrão, quando chega numa casa, ele não vai no latão de lixo. Você já ouviu falar de algum ladrão que roubou um latão de lixo numa casa, com todo o lixo dentro? Não. Ele vai em busca de valores, de coisas que realmente são preciosas. Ouro, dinheiro, carro, ouro, prata, enfim. Porque ele vai levar o que tem de mais precioso. Guarde isso. Pergunto a você: o que é que Deus tem de mais precioso nesta terra? A sua
igreja, gloriosa, sem mácula, nem ruga, comprada pelo seu precioso sangue. Ali está o seu particular tesouro. E das nuvens ele chamará a sua noiva amada, a sua pérola de preço inestimável. E ele dirá: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que para vós está preparado desde a fundação do mundo. Em quinto lugar, a Bíblia diz que Jesus virá gloriosamente. Na primeira vinda, quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós, Jesus veio calçado com as sandálias da humildade. Mas na segunda vinda, ele virá em glória, mostrando toda a sua majestade, como lemos em Mateus, capítulo 25, versículo 31. Ele virá acompanhado de um séquito majestoso de anjos. Ele virá com grande poder e glória. Virá com todo o fulgor de sua majestade. Virá com toda a glória e poder. Virá como o amado esposo da igreja, convidando esta igreja para celebrar a maior das festas já realizadas no céu, a festa das bodas do Cordeiro. Os anjos já estão cantando, Apocalipse 19, eles já estão cantando, já estão ensaiando o hino que diz na sua letra: regozijemo-nos e alegremo-nos, demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, porque a sua esposa, a igreja, já se aprontou. E foi-lhe dado, olha a roupa do casamento, que coisa linda, a roupa da festa, e foi-lhe dado que se vestisse de linho finíssimo, puro e santo, que são as justiças dos santos. Bem-aventurado aquele que é chamado à ceia das bodas do Cordeiro. Eu sinto a presença de Deus enquanto estou ministrando esta palavra de esperança. Eu sinto o Espírito se mover no meu coração e uma grande alegria por este faustoso dia que está mais perto do que nós imaginamos. Quero terminar com uma palavra de saudação que era usada pela igreja do primeiro século. Hoje cada igreja tem a sua saudação, não é? Sua saudação característica. A Assembleia de Deus, a paz do Senhor. A mais usada é esta, acredito que não só pela Assembleia de Deus. Tem uma outra igreja, acredito que cristã no Brasil, é paz de Deus. Outros dizem apenas paz. Outra igreja diz graça e paz. Outro diz paz de Cristo. E por aí vai, né? Saudações preciosas. As neopentecostais, não é? Já ouvi uma saudação. E aí, varão? E por aí vai, né? N tipos de saudações. Mas a saudação na igreja primitiva, como palavra de saudação, era muito usada esta saudação, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 22, quando Paulo diz assim: ao terminar a carta, a epístola, ele escreve assim: se alguém não ama ao Senhor, seja anátema. Aí ele termina a carta dizendo Maranata. Maranata não é uma palavra grega nem hebraica. Maranata vem do aramaico siríaco, para ser mais preciso. E esta palavra no aramaico, traduzido português, quer dizer o Senhor vem, ou o Senhor está vindo. E é coisa preciosa, porque os irmãos se saudavam, Paulo saudava Pedro, irmão Pedro, Maranata. E não apenas era um cumprimento cristão,
mas também uma, uma palavra que você dirigia ao irmão dizendo: olha, não se esqueça que o Senhor vem, que o Senhor está vindo. Eu quero encerrar esta palavra de esperança com esta saudação. Meu querido irmão, minha querida irmã, que recebeu esta palavra, Maranata para você. Maranata. O Senhor vem, o Senhor está vindo. Termino também com o texto que abria esta palavra, Apocalipse 22:20. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. E nós fazemos coro com o apóstolo João em resposta: ora vem, Senhor Jesus. Maranata.